Pode tomar o seu assento, irmãos. Fique à vontade, você está na casa do Pai. Livro de Marcos, capítulo de número 5. Texto, serei bem sucinto. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que me acompanham. Jovem Leonardo, Deus abençoe sua vida, meu querido. Abel e a sua esposa. Tirei esses meninos de casa 4 horas da tarde, pastor, judiação, né? Mas eu lembro que quando a gente não era da igreja, a gente passava o dia inteiro, né? Campo de futebol, né? Eu lembro que eu subia lá para perto da casa do Ricardo, né? Nós ficávamos no campinho ali que tinha na frente da sua casa, né? A tarde inteira lá. Precisava alguém gritar, vem almoçar, menino, né? Senão a gente ficava o dia todo lá. Os irmãos me ouvem bem? Diminui um pouquinho para mim aqui, Gabriel, por favor. Tá um agudozinho que tá bem alto. Pode baixar um pouquinho mais. Louvado seja Deus. Quantos encontraram a palavra? Diga, eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga, eu vou também. Se você encontrar algum dos irmãos que está sem Bíblia, chega perto dele, irmão. Não deixa ele ficar sem apreciar a leitura da palavra, não, irmãos. Eu quero fazer menção de um texto que está no capítulo de número 5. Vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Que está escrito assim: entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O 19. Jesus, porém, não lhe permitiu entrar, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia o quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fez. Então todos os se maravilhavam. Amém? Um texto maravilhoso, um texto que conta uma narrativa, não é parábola, é uma narrativa que Jesus nos encontra. E algumas observações desse texto, você que gosta de Bíblia, vai dar uma observada que esse capítulo de número 5 inicia-se com a epígrafe do texto, tratando-se de um endemoniado da cidade de Gadara. Uma cidade ímpia, uma cidade onde as pessoas não eram crentes, onde a notícia de Jesus tinha chegado. Mas uma observação eu quero fazer com os irmãos. Jesus era pregador. Jesus pregava o evangelho, Ricardo. A Bíblia vai nos narrar algumas histórias. Que Jesus desceu para Samaria e lá ficou 2, 3, 4 dias pregando a palavra. Anunciando o ano aceitável do Senhor. Pregando e fazendo ali proezas e maravilhas. Porque Jesus amava pregar a palavra. Em todo momento e em toda reunião, aonde se encontrara Jesus, em todos os episódios, você vai ver Jesus pregando a palavra ao arrependimento. Porém, nós não encontramos nesse texto Jesus pregando. A narrativa se encerra aqui, no versículo 20. Você pode ler do 1 ao 20, você não vai ver Jesus pregando. Você não vai ver Jesus dizendo, arrependa-se dos seus pecados. Eu entendo uma conjectura minha, com a narrativa do texto, que aquele homem estava endemoniado não por conta do pecado. Existia um sobrenatural e um propósito na vida daquele homem. O texto vai dizer que Jesus dialoga com ele dizendo, quanto vocês são? E ele diz, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Veja bem, algumas observações. Tinha muitos fariseus na época, olhavam Jesus, não reconhecia Jesus. Mas os demônios que estavam naquele homem olharam para Jesus e reconheceram ele na hora. E ainda mais, chamaram ele de Filho do Deus Altíssimo.
Jesus, o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Você vai encontrar ali no versículo 7 ou no versículo 8, se não me falha a memória. E aqueles demônios temeram a presença de Jesus. E nos dias de hoje, pastor Ederson, acabou o temor. Agora é tudo pode, é tudo nada a ver. O Leonardo balançou a cabeça ali, mas é uma verdade, né? É uma triste realidade dos dias de hoje. Antigamente, irmão, quando se falava no nome de Jesus, quando vinha uma irmã, aquelas irmãzinhas do cocó, falava, ó, aquela ali é de oração, ela vai na casa de fulano, e eu não vou lá não, porque se aquela mulher ali, Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Hoje em dia, ninguém tem mais não, irmão. Quando a irmãzinha se levanta, ela diz logo, está querendo se amostrar. É assim, o pensamento é esse. Só que aí a pessoa às vezes está tão cheia do Espírito Santo, às vezes a pessoa está tão necessitada de entregar aquilo que Deus colocou no coração, mas a falta de temor tem feito muitas pessoas se esfriarem. Cuidado, irmão, com você que se esfriou e está morno. Diz a Bíblia, vomitar-te-ei da minha boca, porque isso não é quente e nem frio. Irmãos, eu quero aqui trazer uma reflexão. A primeira virtude a primeira observação é, Jesus chegou em Gadara e não pregou a palavra. Ele não pregou a palavra. Ele não anunciou o evangelho e ele não disse quem ele era. Ele foi direto ter com aquele homem que estava acorrentado, sujo, jogado às traças. Nós, em algum momento, estivemos no lugar daquele cara. No meu passado eu estava no lugar daquele homem, pastor. Talvez muitos se identifiquem olhando o quanto nós éramos sujos, leprosos, sabe? Que não tínhamos valor. Mas aí Jesus olhou, ele veio com uma missão e disse, ei, sai deles agora. Sai deles. E no versículo 19, irmãos, nós vamos ver Jesus entregando um ministério na mão deste homem. Este homem, tudo o que ele queria, louvado seja Deus, irmão Leonardo, era seguir Jesus, era andar com Jesus, era pisar e andar nos caminhos que Jesus andava. Mas Jesus, por algum motivo, e eu não quero aqui ficar colocando coisa que não tem na Bíblia, porque eu já vi pessoas, Jesus não deixou ele ir por causa de A, B. Irmão, Jesus não deixou ele ir porque Jesus deu uma missão para ele. Faça a exegese do texto que você vai ver, o versículo 19, ele diz, não permitiu entrar, porém, vai para onde? Para a tua casa. Aonde é que eu tenho que pregar? Na minha casa. Ei, eu quero aplicar aqui uma coisa importante para os dias de hoje. Tem pessoas, pastor, que quer ficar famoso no Facebook pregando a palavra, que quer ficar famoso no YouTube pregando a palavra, mas as pessoas da rua dele não sabem que ele é pregador. Porque ele não está preocupado em pregar em casa, ele está preocupado em fazer agenda de pregação em pregação. Ei, pregação em pregação não leva ninguém para o céu, irmão. Você é pastor, eu sou pastor. E eu falo, e eu tenho certeza que tem pastores que vão nos ouvir através das mídias sociais. Prega na tua casa, irmão. Porque eu vejo muitos pastores que são duros na igreja, mas em casa é uma manteiga. Às vezes nós somos severos com a musicalidade, com os obreiros, né? com vestimentas dentro da igreja. Porque em casa nós ficamos do jeito que quer. Irmãos, Deus não dorme não, irmão. Outro dia eu convidei minha filha para ir para a igreja. Ela falou, peraí que eu vou trocar de roupa. Eu falei, mas essa roupa não é boa para você ir para a igreja? Ah não, essa aqui não. Eu digo, então vigia no que você veste. Eu não posso botar a faca no pescoço dela, mas que eu puxo a orelha, eu puxo. Infelizmente vivemos uma época onde os filhos é quem escolhe. Só que a Bíblia diz, guia o teu filho no caminho que é reto, enquanto ele é pequeno. Quando ele crescer e se desviar, não terá um fardo sobre você. Você ensinou, você instruiu. Porque nós como os pais, quando a gente mostra o caminho certo, um exemplo, pastor, o lado direito é o lado certo, ele entende que o lado esquerdo é o lado errado. Aí se ele escolher ir para o lado errado, a culpa não é de quem ensinou. Você ensinou o caminho certo. Pastor, eu ensinei o caminho certo, então fica tranquilo. Este homem recebe o ministério, que é anunciar as coisas grandes que Deus fez. E aí Jesus ainda enfatiza, e diga, o quanto Deus foi
e é misericordioso contigo. O que Jesus quis dizer com isso? Você não merecia. O certo era eu chegar aqui, expulsar os demônios e você cair morto, como em muitos episódios já aconteceram. Em Atos capítulo 4 nós vamos ver que uma mentira é o suficiente para Pedro dizer: porque deixasse o diabo sondar teu coração e mentir ao Espírito Santo, morrerá e não viverá. Era assim, irmão. O embate de um homem de Deus contra alguém que não era de Deus, Natália, era de vida ou de morte. Se Deus é comigo, eu vou viver. Se Deus não é comigo, eu vou morrer. É simples assim. Quando a gente se levantava contra um homem de Deus, contra um profeta, ai, 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 ai. Eu tenho muitos respaldos bíblicos para falar, mas o Espírito coloca no meu coração a passagem de Reis, se não me falha a memória, onde 50 soldados vão até onde ele está, pastor. Só uma, não tem nada a ver com o texto, mas é só uma pincelada. Quando Deus dá poder verdadeiramente ao homem de Deus. Elias se mostrou, por muito tempo ele se escondeu, mas ele se mostrou no cume do monte. O rei falou: vai prender. Preste atenção, que às vezes quando você anda com a pessoa errada, você sofre por causa da pessoa e não por causa de você. 50 soldados. Elias disse: se eu sou homem de Deus, fogo do céu descerá e consumirá todos. Aqueles 50 soldados eram tudo pecador, irmãos? Ou eles estavam ali obedecendo ordens? Só que quando você está no lugar errado, andando com as pessoas erradas, reflita na sua vida. Quem você convida para entrar dentro da sua casa? Quem você dá autoridade para dentro do seu lar, da sua família e da sua amizade? Seja muito seleto com as suas amizades. Nunca foi quantidade. Observe que esse homem estava endemoniado quando ele já estava só o pó. Como é que ele estava? Sozinho. O fogo desceu e consumiu todos. Mas uma hora a misericórdia de Deus alcança. E se não me falha a memória, na terceira tropa que veio, o soldado não veio agindo de soberba. Ele veio cautelosamente e dizendo: homem de Deus. Aí já reconheceu. É importante que nós temos que reconhecer quem é homem de Deus e quem não é, porque o joio e o trigo crescem junto, irmão. Não adianta. Se a gente arrancar o joio, o trigo morre. É necessário nós entendermos quem entra, quem nós fazemos, quem faz parte do meu ciclo de amizade, para que eu não venha perecer por causa dos outros, da má influência. Isso é bíblico, está cheio de gente que morreu ou que pereceu só porque estava andando com a pessoa errada. Isso é fato. E agora este homem, ele volta para a sua casa. Não que ele quisesse, ele queria andar com Jesus. Em muitos irmãos, muitas pessoas que Jesus curou, ele dizia: vá, ei, volta para a tua casa e não peques mais. Haja visto a mulher do fluxo de sangue. Ele olhou e disse: ó, pecou, agora esquece. Você tocou, toquei, foi curado, foi. Agora vá e não peques mais. Mas nem para todo mundo ele disse isso. Jairo chega para ele e diz: eu não sou digno que entreis em minha morada, basta uma palavra sua. Jesus na hora ele diz: ó, só o reconhecimento, preste atenção, da autoridade foi o suficiente. O reconhecimento: ó, eu sou pecador, não sou digno que Jesus entre em minha morada, basta o Senhor lançar uma palavra daí, ponto. Jesus mandou ele seguir ele? Jesus diz: larga tudo que você tem e me segue? Não, mas aquele que tinha riquezas, ele disse: Senhor, eu tenho observado todas essas coisas, todas essas leis. Ele diz: então vai lá, dê tudo o que você tem aos pobres e depois me siga. É Bíblia. O homem seguiu, voltou para trás. E tem outros, como o endemoniado de Gadara, que depois de curado queria seguir e ele não permitiu. Em Mateus capítulo 9, nós vamos ver ele chegando na alfândega e dizendo: ei, Levi, levanta e me segue. Só foi essa a pregação. Mateus, reconhecendo a autoridade de Cristo, levanta, abandona tudo que ele tem e segue. E o que é que você está esperando para abandonar tudo que tem e seguir Jesus? Se todos os relatos bíblicos dizem de amor, graça, salvação, prosperidade,
Deus tem preparado algo muito mais importante para nós, irmãos. Algo muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Muito mais, em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para nos dar abundantemente, muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Cristo, do Espírito Santo, está sobre nós. E este homem entende essas coisas, que quando Cristo diz vai, o Espírito Santo pousa nele, Ricardo. Ele diz, agora eu vou. Sabe por quê? Porque Jesus me permitiu ir. E o versículo 19 diz: e lembra-te como teve misericórdia de ti. Irmão, Deus tem misericórdia conosco. Mas vocês já perceberam que nós, seres humanos, quando nós devemos e precisamos julgar uma causa, como nós somos duros, como nós somos soberbos, nós, seres humanos. Às vezes, como uma criança. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Duas mães? Não, tem mais mãe aqui. Levanta a mão aí, gente. Quem aqui já deu uma chinelada gostosa daquelas boas? É ou não é verdade? Toda mãe raiz já deu pelo menos uma chinelada boa. Outro dia lá em casa, o Miguelzinho é bem miudinho, né? Quando ela perdeu a paciência, blau. Depois ela foi chorar, mas bateu. Não tem conversa não. Ela de tadinho, meu pequenininho. Ele tava lá chorando, tava a marca certinha. Mas é o seguinte: se você não corrigir, não instruir de maneira forte, quando ele crescer, é um problema. Porque depois de grande, não dá mais para segurar, não tem mais como segurar. A gente só consegue corrigir enquanto é pequeno. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, irmão: às vezes nós somos duros e não temos misericórdia, mas queremos misericórdias para nós. Quando a causa, é isso que eu quero, é aqui onde eu queria chegar. Quando a causa somos nós que julga, somos nós que vamos resolver, somos nós que vamos assinar a demissão de alguém, ou quando nós vamos reclamar com um serviço mal feito, ou com um atraso no trabalho. Quem aqui nunca se atrasou no trabalho? E quando alguém vem te julgar, vai lá, escuta aqui, usar aqui o Ederson, chegando atrasado de novo, já vem duro. Aí você diz, calma, você procura que a pessoa tenha misericórdia, um pouco de compreensão, de mansidão para com você. Mas quando é você, não tem. Nós somos duros de coração, irmão. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. O nosso coração é mau. E aí é por isso que Jesus diz, olha, lembra-te. Porque quando você entrar, vai ter pessoas que vão te ouvir. Ei, imagina aquele homem. A Bíblia não diz quanto tempo ele estava ali endemoniado. A Bíblia não fala quantos anos ele ficou, meses ele ficou. A Bíblia não fala quantas vezes ele foi humilhado, cuspido, talvez até chicoteado, porque naquela época os romanos eram terríveis. Humilhado, jogado literalmente na sarjeta. Diz a Bíblia que ele dormia nos sepulcros. E ninguém aceitava, o homem estava totalmente abandonado. Então quando ele se levantou, o nosso coração é mau, irmãos. De repente, uma conjectura minha aqui, eu quero te trazer aqui dentro da mensagem. A Bíblia não diz, mas eu posso contextualizar. Preste atenção dizendo, observe isso aqui. Agora ele está limpo, com as suas vestes novas. Jesus tocou nele, é uma nova criatura. Ele entra na cidade para pregar, e a primeira coisa que ele vê é alguém que jogou pedra nele, que jogou fezes nele. Ei, tem que ter muita misericórdia, irmão. No capítulo de número 45 do livro do Gênesis, nós vamos ver José perdoando seu irmão, mas é porque era José, porque se fosse o pastor Gilmar, a história tinha sido outra. Viu como o nosso coração é mau? Você quer ver? Quem conhece a história de José, filho de Jacó, aquele lá do Egito? Todo mundo? Quantos de vocês acham que ele não deveria ter perdoado os irmãos? Só eu? Viu? Está vendo como o nosso coração é mau? Quando a gente vê a história, fala, não, isso aí não merece. Só que Deus vê dentro de nós, irmãos. Ele vê uma qualidade, pastor, que eu olho para o Senhor e eu não consigo enxergar. Mas Ele olha e Ele enxerga. Ele olha para você e diz, vai ser meu pregador. O Gilmar acha, não, mas Deus escolhe. Quando Ele escolhe, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele levanta e vai pregar na sua casa. É.
vai ser exemplo para os seus irmãos, vai ser exemplo para os seus parentes, vai ser exemplo para a sua esposa, agora vai andar com a cabeça erguida. Ah, mas minha esposa não é nem crente, se preocupa não, irmão. Existe um tempo para cada coisa, e não burle o tempo. Salvação, ela é individual. Quando Deus achar que Ele entra, Ele arrebenta, Ele faz o que Ele quiser, Ele é Deus. Quando Ele achar que é o tempo, irmão, Ele entra, Ele bagunça. Às vezes a gente fica, Senhor, converte, Senhor, converte. Vocês sabiam que o céu não é para todos? O céu não é para todos não, irmão. O céu é para quem tem perseverança. O céu é para quem tem temor. O céu é para quem persiste de fé em fé. O céu é para quem leva chicotada e diz: eu amo é Jesus. Pode bater que eu não me importo não. O meu foco é o céu. Ah, mas você não prega bem, não tem problema. Ah, mas você não toca bem, não tem problema. Ah, mas você não importa. Dê o seu melhor, seja um exemplo dentro da sua casa, vai se refletir na igreja, vai se refletir no trabalho, vai se refletir na sua vida, porque a palavra é firme e eficaz e poderosa para mudar nossas vidas, como fez na vida deste homem. É só nós sermos perseverantes, irmão. Dá um passo, esse homem deu um passo, ele nem queria. Alguém foi lá. Quando Lázaro morreu, as irmãs mandaram um mensageiro. Quando ele estava doente, Jesus, vem, sim ou não? Quem foi que mandou a mensagem aqui dizendo que esse homem precisava ser? Não tem nem histórico, pode estudar o tanto que você quiser. Isso aqui é um fato totalmente isolado. Eu não entrei muito a fundo, porque Marcos não viveu com Jesus. Marcos narrava, né? É um evangelho mais curto que tem, é o de Marcos. Porém, existem muitos relatos de Marcos que nenhum dos outros evangelhos você encontra. Marcos, ele deu importância a algumas coisas que os outros apóstolos não deram. E essa aqui é uma coisa. Pedro estava lá, Tiago estava lá, João estava lá, todos, Mateus estava lá, todos eles viram. Mas era um homem endemoniado, que era gentil, que não era judeu, que era de outra cidade, quem se importa? Nós vamos ver Pedro narrando com Paulo lá, depois de mais de 30 anos que Jesus tinha assumido, Paulo pregando para os gentios. Quantos são judeus? Aí ele diz: não são judeus, são cristãos. Aí Pedro diz: não, prega só para os judeus. A salvação é só... Você entende? Jesus não fazia essa acepção. Jesus levanta alguém que não é... Você não entendeu, vou aplicar. Jesus escolhe alguém que é totalmente a ótica humana, incapaz aos olhos dos judeus de ver nele alguma virtude. Jesus vai lá, expulsa o demônio, agora eles estão enxergando já diferente. Só que Jesus já tinha visto lá atrás o que ele estava vendo agora. Aí ele diz: não, Jesus, eu vou andar atrás de ti para me aprender mais. Jesus olha e fala: o que aconteceu com você aqui é o suficiente, volta para a tua casa, prega para os teus. Agora imagina aquele homem, aleluia, agora limpo, agora de uma maneira diferente, pastor, entrando na cidade. E aí o versículo 20 que nós vamos aplicar. E disse, aleluia, e ele foi e começou a anunciar em Cápis o quão grandes coisas Jesus lhe fez. Primeira observação: as coisas que Deus fez com este homem, que a Bíblia não diz nem o nome dele. Alguém sabe o nome desse cara? Se você estudou e tem alguma aplicação, fala para mim, para nós aprender. Comente aí, você que nos ouve, como que era o nome desse homem? De que etnia ele era? De que cidade? Da sua família? Porque nós vamos ver um homem sendo curado de cego, que era da família dos Timeu. E o nome dele era Bartimeu. Dá-se um nome. Aquele homem que estava em cima da árvore, que muitos falavam, ele é pequenininho, subiu na árvore. Como era o nome dele? Zaqueu. Então a Bíblia narra o nome de muitos personagens que aparecem ao longo da trajetória do ministério de Jesus. Mas esse homem, a Bíblia chama ele de endemoniado de Gadara. E eu tenho certeza que esse não era o nome dele. Só que a Bíblia não diz o nome dele, pastora Maria. Então eu não tenho que ficar aqui inventando o nome para ele. Ele é alguém que Deus deu um ministério para ele,
Sabe o que eu quero te dizer? Você pode até não ficar famoso, mas faz o que Deus te mandou. As pessoas podem até saber no seu nome, mas cuida do teu rebanho. As pessoas podem não achar que você é muita coisa, Leonardo, mas faça aquilo que Deus colocou no teu coração, no teu ministério. Você sabe quem gostava de fama? Satanás. Satanás era quem gostava de multidão. Onde tinha uma multidão, ele já chegava. Jesus, quando o povo começava a se juntar muito, ele deixava os apóstolos, ia para o monte orar, atravessava o mar. Nem que depois ele fosse salvar ele no meio da tempestade. Mas que ele deixava, ele deixava. Porque ele nunca gostou de multidão, Yasmin. Ele sempre gostou. Nós vamos ver Jesus entrando na casa e curando a sogra de Pedro. E o tamanho da plateia? Quem conhece de Bíblia sabe. Só estava ali a família. Só que Mateus achou importante relatar isso. Foi passado essa história. João já não achou tão importante. João já achou mais importante narrar no capítulo 13 que Jesus lavou os pés dos discípulos, como um homem humilde e como um líder que era. E ele ainda disse mais: se eu não fizer, não tem parte de mim. Olha o quanto é importante. Só que Mateus não achou, Lucas não achou importante narrar isso. Lucas narrou. Mateus não achou importante. Marcos não cita. Então, irmãos, por quê? Existe todo um porquê. Um judeu, um homem que é rei, lavando os pés, para muitos era vergonhoso. Então, uns narra, escreve, outros não. Nós vamos encontrar em alguns textos apócrifos, por exemplo, no Evangelho de Maria Madalena, ela narrando essa história de uma maneira bem diferente. E aí é por isso que acaba não entrando no cânon. Quando a gente narra, preste atenção, você que prega a palavra de Deus, você que gosta de distorcer a palavra segundo a sua própria vontade. Eu conheci um pastor que qualquer palavra que você desse da Bíblia dele, ele voltava para dinheiro. Qualquer texto que você falasse, ele fazia uma ministração mostrando que aquele texto você vai ser abençoado se você der muito dinheiro para a igreja. Eles distorcem de qualquer jeito. Eu já vi outros que qualquer texto é motivo para revelação. Ele lê um texto e diz: Deus me revelou que lá não sei onde tem um endemoniado. Irmãos, sabe? Pegam esse texto para usar de pretexto, para trazer o foco para si. Agora, quando você aplica o texto, mesmo que você fique sem ser conhecido, não tem problema. O importante é que a palavra de Deus se reflita em nossa vida, se reflita em nosso trabalho, se reflita na nossa casa, se reflita na nossa igreja, se reflita no nosso cotidiano. A palavra de Deus é luz para o mundo, é luz, é vida. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a si e a sua casa? Eu conheço pelo menos uma dúzia de pregador aí que não sai da rede social, só quer saber de, peraí que eu vou lembrar, engajamento. Agora eu aprendi essa palavra aí, agora tem um negócio de engajamento, eu não sei o que é, mas eu vou aprender ainda. É um negócio aí que tem que entrar todo dia, porque eu tenho que ter engajamento, e eu não sei ainda o que é isso. É dinheiro? Se for dinheiro, é trabalho. Se não for, é coisa para se amostrar. E quando é para se amostrar, não se reflete a palavra. Agora, quando é aplicação da palavra, irmão, é crescimento. E se é crescimento, tem vida espiritual. E se tem vida espiritual, Jesus está no barco. Cada coisa ao seu tempo. Porque quando o homem estava lá jogado, cada um que passava jogava sujeira nele, criticava ele. Mas aí veio um judeu lá, atravessou o mar, pastor. Foi lá, olhou para aquele homem, falou: sai deles agora. Eu poderia aqui enfatizar acerca dos espíritos, é que eu não quis dar ponto para demônio, a quantidade de demônios, o que é legião, o que significa a quantidade, milhares e não sei o que, e os porcos, e os precipícios, mas eu não quero dar ênfase para Satanás, eu quero dar ênfase para o ministério que este homem recebeu, depois de receber a cura.
porque o ministério é quem vai fazer a anunciação da palavra se propagar. O demônio foi lançado nos porcos e foi precipício abaixo. Acabou. Agora o ministério cresceu, fluiu, salvou, foi de encontro a quem precisava ouvir. Eu vejo pregações nesse texto, é 40 minutos falando que o demônio fez isso. Irmão, esquece o demônio na sua vida, em nome de Jesus. Expulsa ele para longe e bota fé no teu ministério. Bota fé naquilo que Deus te deu. Não importa o que é. Não importa. Eu vejo a diaconia da presa aqui louvando o hino da harpa, rapaz. A minha vontade é pular aqui atrás com esse instrumento. Hein? E às vezes um cantor cheio das... É que eu não entendo negócio de voz, mas cheio dos meslismas, das coisas, e a gente não sente a presença de Deus. Hã? E a gente olha e não sabe o que é isso, irmão? É sábado na consagração, é jejum, é oração, e isso se reflete. No tempo oportuno vai se refletindo. Sabe o que é isso? Ministério. Ministério de oração, de amor, de consagração em Cristo Jesus. E para finalizar, e todos se maravilharam dele. Esse aqui é o reflexo, irmão. Sabe? Alguma vez você foi numa feira, olhou para alguém e falou: mulher de Deus. Já olhou para uma pessoa assim, do nada, você nem conhece, olhou e falou: mulher de Deus. Eu já aconteceu isso aqui comigo. Eu tinha quando eu era do candomblé, para quem não sabe, eu passei 10 anos do candomblé. E tinha uma mulher lá no meu bairro, que toda vez que ela vinha, eu vinha na avenida, se eu pudesse, eu rodeava para o outro lado. Porque toda vez eu olhava para ela olhava para mim e falava: Jesus te ama. Eu, às vezes, com o negócio no pescoço, aqueles fios de conta, sabe, pastor? Todo de branco. Ela olhava, balançava a cabeça assim e falava: Jesus tem uma obra na tua vida, rapaz. Eu já tinha uma raiva já. Porque era toda vez, né, Ricardo? Verdade. Eu ia para a feira, a mulher falava: oh, Jesus te ama. Ele tem uma obra na tua vida. Eu falava: que tem nada. Se Jesus tivesse uma obra na minha vida, ele ia lá na minha casa. E um belo dia ele bateu na porta. No dia que ele quis, ele foi lá e bateu na porta. E aí eu falei: entra, Jesus. E já faz 18 anos. E ele continua morando lá em casa. Eu até mudei de casa, diaconisa Preta. Mas ele foi junto comigo. Ele mora lá em casa, ele habita. Porque a presença de Deus e esse Jesus maravilhoso, que ao tocar em nós, muda a nossa história, muda nossas vestes, muda o nosso cor de cabelo, né? Ele muda tudo em nós, irmãos. É Ele quem muda, irmão. Porque tem certos dias que a gente olha no espelho e fala: não, eu não posso ir assim para a igreja. Eu não posso ir assim para o meu trabalho. Jesus não vai se agradar de mim assim. Porque Ele muda. Não precisa ninguém ficar apontando, sabe? A gente olha para os homens e mulheres de Deus. Agora, existe um ensinamento. Vem aqui que nós ensinamos, irmão. Que o homem e a mulher devem andar, se vestir e se comportar de uma maneira sucinta, simples e sem chamar a atenção. Passou disso, é procedência do maligno. Por que este homem estava simples? E quando ele pregou a palavra, ele disse: olha, veio aí um nazareno, um homem da Galileia. Aleluia. Eu estou conjecturando, irmão, estou aqui imaginando, viajando no texto. Jesus disse: entra na tua casa, volta para a cidade de, como é o nome, pastor? Decápolis. Que nome feio, irmão. Não achei bonito, não. Mas quando ele entrou nessa cidade, pastora Maria, eu quero acreditar que muitos olharam para ele e falaram assim: nossa, aquela ali é a Yasmin? Aquela que eu conheci? Não, alguma coisa aconteceu. Ei, aquela ali? Não, mudou alguma coisa. Aconteceu algo. Tem coisa nova ali naquele. E as pessoas olharam e se
maravilharam. Ei, não, não é. Imagina, Jesus te tocou, agora é nova criatura, agora Ele vai fazer tudo novo, nos dá vestes novas. É esse homem, ele entra na cidade e muitos olham, esse ali não é um endemoniado? E ele dizendo, o Nazareno me tocou, o Nazareno mudou a minha história, o Nazareno atravessou o mar, ninguém aqui teve coragem de ir lá, mas ele veio e me tocou, aleluia, o toque, levanta a tua mão, receba o toque agora, receba o toque agora, o toque de Jesus no teu ministério, o toque de Jesus na tua saúde, o toque de Jesus aonde há a oração e a tua petição, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Quero agradecer aos irmãos, a você que me acompanha. Compartilhe, comente, nos ajude a propagar a verdadeira palavra de Deus. Hoje eu quis enfatizar, o tema desta mensagem é o ministério que Jesus te deu. Amém? Que os irmãos possam meditar. Não é preciso ser grande, irmão. Jesus pegou Mateus, que era isso, para dar um ministério. Não, irmão, ele pegou um endemoniado, que ninguém acreditava, que estava lá jogado num canto, sofrendo, e deu para ele um ministério. Você crê? Aplauda ao Senhor, assim eu agradeço a minha rica oportunidade.